Quem achou, diga amém. Irmão, domingo é a Santa Ceia do Senhor. Mas domingo à noite eu gostaria que os irmãos viessem para nós poder fazer uma escola bíblica com os irmãos que é noite. Amém? Amém. Domingo a ceia e à noite a gente faz a escola bíblica, tá bom? Para ver se a gente consegue iniciar esse propósito nosso Cristo, amém? Aí Deus vai direcionar quem vai estar fazendo, mas vamos fazer uma escola bíblica, que é um estudo muito bom aí, que vai te ajudar a crescer na graça e no. Na graça e no. Vamos lá? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, Mateus 18. Todos acharam? Posso ler? Naquela mesma hora, chegou os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade o digo, que não vos converter e não vos fizeres como uma criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Todo esse lugar. Glória a Deus. Amados, a paz, boa noite, Deus abençoe. Estamos com o número meio reduzido. Quando o Salvador começa a ter mudança de tempo, o povo começa a gripar, né? Imunidade baixa, precisa fortalecer para esse tempo, né? Mas graças a Deus que você está aqui. E eu não falo com ausente, Deus fala com presente. Irmão, a convenção consiste em nós abandonar toda forma de impiedade. Eu estou na igreja, mas igreja não conta tempo. Quem está entendendo? A igreja, você tem que se converter de fato, verdade. A igreja você não pode ser convencido, a igreja você tem que ser convertido. Porque senão você pode estar na igreja e cometendo todo tipo de impiedade lá fora. Ou até mesmo dentro da igreja cometendo todo tipo de impiedade, mostrando uma coisa diante do homem, mas por trás é totalmente diferente. A Bíblia fala, se você não ama o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar Deus que você não está vendo? Então, para você, primeiro você tem que amar a pessoa que você está vendo. E o amor, irmão, nunca vai ser somente quando as pessoas nos favorecem ou nos falam coisas boas. O amor vai ter também um momento de erros, um momento de adversidade, um momento de dificuldade. E Jesus faz uma comparação com a criança. Louvado seja o nome do Senhor. Que a pessoa tem que se converter como uma criança, porque a criança é pura, ela não tem maldade. A criança, ela brincou aqui, daqui a pouco está brincando de novo. E os discípulos perguntou quem ia ser maior no reino do céu, né? O pessoal estava preocupado com estar, com se destacar, quem seria maior no reino de Deus. Mas Jesus pegou a criança, botou no meio dele e disse assim, aquele que não se converter como uma criança, não pode entrar e nem ver o reino do céu. Então, irmão, se nós não se converter como uma criança, nós não vamos poder entrar e nem ver o reino do céu, porque vamos ter dificuldade de perdoar, vamos ter dificuldade de amar, vamos na frente da pessoa ser uma coisa mais por trás do que falar mal, criticar, trabalhar até para destruir as pessoas. Então, essas pessoas não podem entrar no reino de Deus. Você viu que naquele dia vai chegar muitas pessoas, Senhor, não curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilha em teu nome. Jesus vai dizer assim, aparta-se de mim, obreiro fraudulento, porque praticou o quê? A iniquidade.
Iniquidade é pecado. E pecado é transgressões aos olhos de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos preocupados com o homem, mas nós temos que se preocupar com o onipotente, o onipresente, aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós temos que se preocupar com o nosso Deus. E o discípulo está preocupado quem seria o maior no reino do céu. E Jesus deu um exemplo e botou a criança no meio dele e disse: se vocês não se converterem como uma criança, não podem entrar no reino do céu. Né? Vocês que têm filho sabem, criança é pura, ela rebate, ela rebriga, daqui a pouco está brincando de novo. Ela não tem maldade no seu coração. Aleluia. E às vezes nós já somos adultos, às vezes nós já somos crentes, temos títulos, né? De pastor, apóstolo, tudo, mas às vezes não queremos perdoar, às vezes não queremos liberar perdão, às vezes algo que não nos favoreceu, a gente já fica chateado com o irmão A, B, C, e nós estamos achando que vamos entrar no reino do céu. Não. Entrar no reino do céu, irmão, é quando você foi, mesmo sendo glorificado, mesmo tendo perseguição contra a sua vida, mesmo tendo levante contra a tua vida, mas você tem um coração aquebrantado para perdoar. Você vê o exemplo de quem? De José. Quando José se encontra com seus irmãos lá no Egito, o pensamento dos seus irmãos era que José ia fazer deles escravos. Mas José disse: o mal que vocês, aleluia, atentou contra mim, Deus converteu em bênção. Eu estou no lugar de Deus. E José perdoou cada um deles. E José perdoou eles. O pensamento deles que o quê? Que, aleluia, José ia colocar cada um deles como escravo, irmão. Então, o texto fala de José perdoou eles. Diz que não estava no lugar de Deus. Que o mal que eles intentou, Deus converteu o quê? Em bênção. Então, o coração de José estava limpo. E o nosso coração tem que estar limpo como o coração da criança. Poxa, alguém me prejudicou, comprou o meu cartão, não pagou. Alguém fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Alguém trouxe um prejuízo grande para a minha vida. Perdoe. O próprio Pedro perguntou: Senhor, devemos perdoar quantas vezes? 7? Ele falou 7. Aí Jesus, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Nós devemos perdoar alguém 70 vezes 7, 490 vezes ao dia, irmão. Vai ter situações na minha vida e na sua vida que nós temos que ser como uma criança, né? Que nós temos que perdoar de fato e verdade. E o perdoar não é guardar ressentimento. Tem pessoas que guardam ressentimento. Ele diz que perdoou, mas a atitude dele não mostra que perdoou. A conduta dele não mostra que perdoou. Você vê que Jesus, quando ele pediu água, deram milagre a ele, ele disse: Pai, me perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Sem ressentimento, ele liberou o quê? Perdão. Porque não é fácil, não é, irmão, uma pessoa lhe caluniar, falar uma coisa que você não fez, e você ainda liberar perdão para aquela pessoa. Pelo amor de Deus, dentro de nós. É nós o quê? Se converter como uma criança, nós sermos igual a criança, né? Porque se você não for como uma criança, você se revolta, você se chateia, você começa a ter indiferença contra o irmão, você começa a desejar mal para o irmão, e a Bíblia fala que, aleluia, Deus é amor e Deus é justiça. A vingança e a recompensa pertence a Deus, não cabe a nós, ser humano, julgar, amaldiçoar, não cabe a nós praguejar o perdão, irmão. É Deus, nós temos que colocar tudo na mão de quem? Do Senhor. E foi isso que José fez. Ele pensou que ele ia ser preso, ia ficar como escravo, né? Mas ali entrou o amor do Pai. E o amor do Pai é a misericórdia. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz: bem-aventurado, misericordioso, que esse vai alcançar a misericórdia.
Então, eles estavam preocupados com o discípulo, que ia ser o maior no reino de quê? De Deus. E eles interrogaram Jesus, e Jesus pegou uma criança, dizendo: ó, se você não for uma criança, não se converter com uma criança, vocês não podem entrar e nem ver o reino do céu. Então, irmão, para a gente entrar e ver o reino do céu, nós temos que estar com o nosso coração puro, limpo, aleluia. Nós temos que ter um coração perdoador. Aposto é fácil? Não, mas você tem um joelho, tem 800, né? 0800 para você falar com Deus, né, irmão? Então, mesmo que aquela pessoa ali, para o chateou, você sabe que a pessoa, ela está até conspirando contra você, fazendo coisas que não convém atrás de você, mas ame ela em oração, ame ela em jejum, em intercessão, né? Ame ela para que Deus venha verdadeiramente libertar essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos o exemplo de Barnabé, quando Paulo desistiu de João, Barnabé apostou em João. E na segunda viagem missionária, quando ele voltou, o quê? Maturado, amadurecido. Até o próprio Paulo reconheceu, diz: traz João Marcos, né? Porque será proveitoso na obra. Então você vê hoje, irmão, com debilidade, com fraqueza, né? Falando coisas que não convém, né? Envolvido em mentira, em fofoca, com plano, com bacana, coisa que não convém. Mas amanhã ele pode estar convertido. Amanhã Deus pode transformar a vida dele, né? Amanhã ele pode, o quê? Se aquebrantar diante do Senhor e o Senhor transformar a vida dele. Então, irmão, nós não podemos achar que estamos praticando impiedade e vamos entrar no reino do céu, tá? Nós temos que nos converter de fato e verdade. Davi disse: Senhor, vê se existe alguma coisa oculta em mim e expulga os que estão em oculto. Davi pediu que, se tivesse alguma coisa nele em oculto, que Deus expulgasse, que Deus tirasse, aquilo que está o quê? Em oculto em nós. E Deus faz isso, irmão. Se há alguma coisa oculta em nós, Davi, ele não pediu ao homem, ele pediu ao Senhor que expulgasse, que o Senhor tirasse. Lá no Salmo 139, Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me leva para o caminho eterno. Porque quando nós se convertemos, a mudança não é o quê? Imediata. O Senhor vai lapidando, o Senhor vai lá bolirando o vaso, né? E lá no livro de Filipenses 1, versículo 6, diz que aquele que começou a tua obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoar até a volta de quê? De Cristo. Tem obra que Deus ainda continua fazendo na nossa o quê? Na nossa vida. Mas para entrar no reino do céu, Jesus disse assim: você tem que ser como uma criança, tem que ser puro, você tem que perdoar, ter bondade. A criança briga, dá para o outro está brincando. É assim. É assim que o Senhor nos ensina, irmão. Como nós podemos andar na presença dele. É porque nós somos perfeitos? Não. Tem pessoas que erram mais e tem pessoas que erram menos. Mas se você aprende mais com Deus, sua palavra, você vai errar menos. E se você aprende menos, você vai errar mais. Então, se Davi pediu ao Senhor que expulgasse aquilo que estava em oculto, Deus expulgou. E Deus quer trabalhar, irmão, verdadeiramente no nosso interior, nas nossas vidas, como ele trabalhou na vida dos discípulos. Os discípulos, a maioria deles, eram homens pescadores, homens iletrados, homens incultos que não tinham o quê? Estudo. Mas o Senhor escolheu eles. E o Senhor trabalhou na vida deles. Principalmente na vida de quem? De Pedro. Pedro era todo atirado. Pedro, ele respondia por todo mundo.
Pedro disse que se todos poderiam negar Jesus, ele podia negar, né? Ele estava pronto para ser preso, o quê? E morrer com o quê? Com o mestre. Jesus disse, antes de o galo cantar, negará o quê? 3 vezes. Mas ele tinha uma autossuficiência. E Pedro negou 3 vezes. Porque havia algo que Deus precisava trabalhar na vida de Pedro. E às vezes precisa algo que Deus trabalhar nas nossas vidas. Talvez seja a renúncia, talvez seja a renunciar mais, buscar mais, amar mais, perdoar mais. Chega uma criança pura, hein? Porque a obra de Deus não é somente rosa, hein? A obra de Deus também tem os espinhos. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas tem como as aflições vêm, o levante vem, as batalhas vêm, mas você tem que fazer essa oração. Senhor, me dá um coração de criança. Me dá um coração perdoador. Não está escrito, irmão, que tudo que nós devemos guardar o quê? Coração. Nós devemos, irmão, guardar o nosso coração para tudo. Tem momentos, irmão, tem pessoas que ficam até chateadas com Deus, briga com Deus, você sabia disso? Tem momento que Deus diz não, tem momento que Deus diz sim, tem momento que Deus diz espere. O esperar de Deus também é um trabalhar na nossa vida. É a nossa vida. Se você está acostumado só a ouvir sim, o dia que você ouvir da parte de Deus não, ouvir de alguém não, do seu líder não, você vai se desmanchar. Você está mal acostumado, você não pode estar mal acostumado. Era igual a José. José era o filho de Jacó mais velho. E Jacó gostava de mimar, gostava de dar as túnicas. E aí Deus permitiu algumas coisas na vida de José também, para que José maturasse, para que José amadurecesse. Mas pede hoje, irmão, pede a Deus hoje, me dá um coração de quê? De criança, um coração perdoador. Irá com situações na sua vida, a situação que chega a você, aos seus ouvidos, algo que chega até a você, que você vai ter que perdoar. Já dizer, meu irmão, aconteceu isso, mas te perdoa. Amém, irmão? E o perdão liberta. E o perdão traz vida para aquele lugar. Então, eu queria nesse momento pedir a Tassi que louvar o louvor aqui, para nós. Tassi, a missionária. Glória a Deus. Em seguida a gente vai orar. Fica de pé, gente. Aleluia a Deus. Boa noite, povo de Deus. Saudamos com a graça e a paz. Amém. Quero ser como criança, te amar como que é, voltar à inocência
acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, tornar independente, e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me com seus braços de amor. E essa frase é muito Mais forte para Deus, mais forte para Deus. Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a adoração. Jesus falou aqui nesses textos, meu Senhor, se ele não se convertesse, irmão, e não fizesse como a criança, meu Senhor, de modo algum ele entraria no reino do céu. Então nós te pedimos um coração de criança, um coração perdoador, Senhor. A tua palavra diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, pelos que nos aborrecem, pelos que nos injuriam, pelos que falam mal, aleluia, de nós, Senhor. A tua palavra diz que Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor mudou o cativeiro de Jó, Senhor. Então aqui, meu Deus, o Senhor trouxe a resposta para o discípulo, está falando no nosso coração, Senhor. E o Senhor quer um coração humilde, Pai, como um coração de criança. Eles brigam, eles se batem, daqui a pouco estão brincando de novo, Senhor, porque não tem maldade dentro do seu coração. E ali o Senhor trouxe aquela advertência para eles, e está trazendo para nós também, Senhor. Oh Espírito Santo, muito obrigado. O Senhor falou dentro de nós, o Senhor falou com a tua igreja, Pai. O Senhor está advertindo a tua igreja, Senhor. Ah, Pai, para entrar no reino do céu, nós temos que fazer como uma criança. Nós temos, meu Pai amado, que ter uma atitude de uma criança, Senhor. Então visita pessoas aqui nesta noite, Pai. Visita cada um de nós, Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada. Tira de nós tudo que não te louva. Tira de nós amargo, rancor, ressentimento. Tudo aquilo que não exalta o teu nome. Tudo aquilo que não vai entrar no reino do céu. E nem ver o reino do céu, Senhor. Aquebranta o nosso coração. O salmista Davi disse, Pai, que oferta e sacrifício, Pai, não te compraste, mas homens de coração aquebrantado, esse não rejeita, meu Deus, o Senhor não rejeita, Pai. Então quebranta o nosso coração, que o nosso coração está contrito diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelos Teus servos que vieram aqui, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, que nós estamos aqui edificado por Ti, Senhor, na certeza, Pai, se formos com uma criança, Pai, o Senhor vai estar sempre no nosso meio, trabalhando, agindo, fazendo Teus sinais, Teus prodígios, Tuas maravilhas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica de pé, irmão. Abraça o seu irmão com uma criança agora, que a gente vai terminar o tempo. Sai daí e abraça por isso. A pessoa me perdoe por alguma coisa. Fala aí. Glória a Jesus.
cheio do teu amor. Por isso eu preciso outra chance, Senhor. Quebra minha vida, me faça de novo. Oh, 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 oh. É tudo que eu preciso para ser um vaso. Amém. Glória a Deus. Vamos estar ao culto. Os irmãos, sexta-feira tem culto de libertação aqui à noite. No domingo é Santa Ceia. Esse mês vai ser dia 8, né? Porque dia 1º foi domingo, dia 8. E vamos ter também na sexta-noite o culto de libertação, tá bom?